Salve, salve, Apóstolo, aqui é ARBC, mais um JRD Podcast. Hoje de novo, como sempre, ultimamente, com Carlos. E aí, rapaziada? Hoje, sério, hoje eu tô muito feliz, porque hoje vai ser tipo uma hora extra com um dos mestres, meu. Nossa, nosso companheiro, adoro, pastor. Logo agora, quem? Pastor Wanderson. E aí? E aí, pessoal? Que isso, gente? Que recepção é essa aí? Mestre mesmo? Não é, né? Obrigado mesmo. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, porque nós estávamos conversando um pouco agora. Eu vejo que Deus tem agido na vida de vocês para que as pessoas sejam abençoadas através disso. Eu me sinto honrado mais uma vez de estar com vocês aqui. Então, muito obrigado. Que nós tenhamos um tempo agradável aqui. Tempo muito gostoso. Parece que faz muito tempo que ele veio, né? Mas eu estava Nossa, verdade. os vídeos lá. Foi o 27º. Nossa, aí, tô ruim. Se fosse o 22º, seria bom. E de noite seria ótimo. Começar com uma pergunta polêmica aqui. Meu Deus. Vamos lá. Daniel Alves da seleção. O que você achou? Rapaz, eu não acompanho muito futebol. Vocês sabem que a última vez que eu não sou muito ligado a isso. Mas eu acredito no trabalho. Eu acredito que o Tite pode ter errado na convocação, a maioria dos brasileiros não concordaram, mas a gente não vive o dia a dia. Eu estive analisando alguns comentaristas e os caras que vivem disso entenderam o quê? Que de 26, 25 ou 24 contentou o pessoal. E ele não contentou. Então eu acho que ele não vai atrapalhar. Mesmo porque eu acho que ele, em alguns jogos ele nem vai jogar. E se o que ele fez nessa convocação, muitas pessoas podem falar que existe uma corrupção e tal. Se eu não souber de fato, e no Brasil não dá para a gente acreditar muito em questão de corrupção, se existe de fato ou não, eu acredito que o que ele fez pelo trabalho que ele entregou. O Daniel Alves está jogando. Se eles analisaram a condição física dele, entendem que ele é bom, tecnicamente todo mundo pode concordar que ele é bom. Eu acho que dá para levar assim. Acho que o ambiente faz parte. Então, vamos esperar. Se o problema fosse lá na lateral, estava bom. O trabalho é feito. Hoje nós temos uma geração nova, eu acredito que essa geração dessa Copa do Mundo, o Antony, o Rodrigo, até o próprio Vinícius Júnior mesmo está já alicerçado no Real Madrid. Eu acho que essa geração ela é boa para a próxima Copa do Mundo. A experiência deles agora, eu acredito que tem chances, toda a Copa vai ter chance de ser campeão, mas eu acredito que essa geração está sendo moldada para a Copa de 2026 um pouco melhor. Então, vamos esperar para ver. Mas é uma seleção mesclada, com jogadores mais experientes, com ser confirmado no futebol internacional. Dá para acreditar que dá para ser campeão. Temos uma vantagem aí, né, que a França perdeu muito jogador, a Alemanha perdeu alguns jogadores importantes. E vamos para cima, né? Esperar. Não estou muito ansioso, porque eu não ligo muito para isso. Tá? Eu só estou esperando o dia para ficar em casa, para folgar. Então... Eu não posso ficar muito feliz por isso, se eu folgar, eu vou pagar esse dia depois. Não tem jeito. Então, vamos esperar. E hoje nós estamos com o patrocínio Master, né? Guga Lanches. Manda um abraço para hoje. Muito obrigado hoje. Galera aí no Varginha aí, região, Guga Lanches, 994 Top! Pode fazer a primeira pergunta aí, Camilo. Eu já vou ter minhas dúvidas, né? Espero que eu consiga. Eu tenho uma dúvida assim. O que o senhor pensa em relação a, tipo assim, a visões? E tem algumas pessoas que têm sonho como visões. Tem alguma coisa diferente ou o senhor acha que tem alguma coisa a ver? Então, eu não sou especialista nesse assunto, em relação a visões e sonhos. Eu acredito que visão, na perspectiva bíblica, Pedro teve uma visão que um homem pedia para ele ir.
não lugar. E esse mesmo homem teve uma visão de chamar Pedro para ir nesse mesmo lugar. Paulo, quando estava saindo do trono, ele tentou ir para vários lugares e depois de uma visão ele foi levado a Filipe, porque ele viu um homem macedônio pedindo para que ele fosse lá, nós conhecemos esse morte de Atos, que era aquele carcereiro que estava pedindo socorro. Então a visão ela existe biblicamente. Homens de Deus, os profetas, homens de Deus tiveram essas visões. E eu acredito que isso não sumiu no meio da igreja. Sonho é uma questão muito complicada, porque tem que existir a interpretação do sonho. Mas nós também entendemos na Bíblia, o texto famoso, o personagem famoso que é Daniel, que é a interpretação do sonho do rei. Então, tanto um quanto o outro podem ser parecidos, unidos, um sonho, uma visão da revelação dele, e pode ser separados. Agora, se o crente não tiver um alinhamento com o Espírito Santo diário, uma busca sem cessar da presença do Espírito, às vezes o sonho é só um sonho, não significa nada. E às vezes uma visão também não é uma visão, e que também não significa nada. Por quê? Todo sonho e toda visão, ela só se concretiza na mente clara da pessoa se o Espírito Santo confirmar aquilo. E é um dom de Deus essas questões. Nem todo mundo tem o dom de visão, nem todo mundo tem o dom de sonhar e interpretar o sonho. Porque sonhar todos nós sonhamos, o nosso cérebro não para. Onde é um sonho bíblico e aonde é um sonho da carne, do nosso corpo natural? Essa é a interpretação. Então, como eu não sou especialista, eu entendo que existe distinção entre sonho e visão por intermédio da revelação. E uma visão, eu inclusive, entrando nesse assunto, um amigo meu ontem conversando, recentemente o pai internou, e ele foi no hospital para dormir com o pai. O pai teve uma hemorragia, e ele socorreu o pai deitou. E ele, dentro da igreja, dentro do hospital, ele começou a louvar Deus, orando pelo pai, e de repente, no lance, ele olhou, ele viu uma mão saindo do pai. E aí ele olhou de novo, ele viu uma mão, só que foram relances. O que ele entendeu como visão? Que naquele momento a mão de Deus estava curando o pai dele. Entendeu? E o pai dele cessou a hemorragia, não foi necessário fazer a cirurgia, que teria que tirar o intestino, fazer uma cauterização dos pontos do intestino, cessou a hemorragia. Então a visão existe, mas ele estava orando a Deus, clamando a Deus, louvando a Deus. A conexão dele com Deus e o Espírito Santo tranquilizou o coração dele que aquela visão era de fato a mão de Deus. Então existe a visão, existe o sonho, mas tem que estar alinhado com Deus para que isso não seja apenas um sonho. Eu posso deitar na cama, assistir um filme de terror e ter um pesadelo. Meu cérebro talvez demore um tempo para me desconectar daquilo que eu vi. E eu não sou especialista em cérebro e pensamento, mas eu acredito que existe isso. Quando você vai deitar com uma preocupação, muito provavelmente seu sonho não vai ser tranquilo. Possivelmente podem existir alguns pesadelos e alguns sonhos. Dentro desses sonhos, onde é espiritual? A gente não sabe, porque existe a interpretação. E quando a gente está conectado, rapidamente a gente acorda já convicto que foi um sonho que Deus deu para a gente. E pode se tornar uma visão, pode se tornar uma realidade. Então existe distinção, mas existe também a junção dessas duas coisas. Mas, acima de tudo, nossa vida com Cristo nos proporciona tomar decisões de acordo com algumas decisões e opções. Porque Cristo ele faz fazer isso através do Espírito Santo na nossa vida. Um menino que estava aqui no outro podcast foi na igreja e um pastor pediu para erguer a mão, e ele ergueu a mão e foi lançado sobre ele uma palavra de promessa que ele seria um universitário, seria formado. O menino se formou. E ele teve uma visão de que isso ia acontecer. Como? A visão não estava promessa. Então existe uma conexão sim, visão, sonho. Acredito nisso. E antes, vou falar antes, né? Tinha bastante irmão da revelação da igreja, né? Esses dias a Marquezine ela postou um vídeo lá, que ela chega na igreja, aparece um monte de irmão da revelação, falando com o pai dela, que acredita em Jesus, que tem uma visão. Qual a sua visão sobre isso na igreja? Quando o famoso chega, todo mundo vai atrás do famoso e fala. É difícil a gente opinar sobre essas questões, porque a gente não vive.
Foi a mesma pergunta que quando você fez do Daniel Alves nessa questão. A gente não vive essa eleição, a gente não está no dia a dia, a gente não participa das reuniões, a gente não viaja para fazer isso. Então, opinar em cima dessas questões de famosos na igreja, de entrega, é meio complicado, porque talvez aquelas mulheres que estavam lá e entregaram essas visões, essas revelações para ela, de fato são mulheres de Deus. Coincidiu que a mídia pegou ela, coincidiu que ela é famosa. Mas eu acredito que no dia a dia essas mulheres entregam essas revelações para todos os membros da igreja que entrarem lá. É que a mídia potencializa porque é Bruna Marquezine. Então eu entendo que existe isso. Eu contei para vocês um dia, eu encontrei na minha decisão de ficar na Nazareno, eu contei para vocês que existia uma palavra direcionada de Deus na minha vida. Uma senhora vindo muito humilde, veio na minha direção, não estava no meu peito, foi isso que eu te digo, Deus manda falar que você tem que ficar no lugar que você está. Se eu me tornar famoso e eu chegar e falar isso, mas ele era famoso. Está entendendo? Então é difícil opinar. Eu creio que existe revelação. Eu creio muito na visão de Deus para a vida dessas mulheres, desses homens que vivem cercados desse talento, desse dom, mas existe também o exagero. A gente não pode negar também que existe uma incoerência, existe um exagero, existe um marketing da própria igreja. Bruna Marquezine, o dízimo dela deve ser exponencial, deve ser considerável. Então existe essa necessidade também de algumas igrejas que não nos representam de usar essas supostas. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas supostamente pode acontecer. Chegou uma pessoa que tem uma posição, um status nacional, mundial, e a gente vai entregar uma revelação para ela fica com a gente. A nossa igreja tem a Bruna Marquezine, a nossa igreja tem o Neymar, a nossa igreja tem o Léo Santana, não sei quem. Existe, mas eu creio que existe a revelação. Eu creio que existe a revelação, que nós somos frutos disso. Um dia alguém revelou alguma coisa na nossa vida. E se não revelou ainda, vai revelar. Porque Deus envia seus mensageiros com isso. Usava anjos no passado. Hoje usam anjos. No meu tempo, pastor ele parou o culto, mas chamou, eu estava lá fora, estava na porta lá, ele pegou, parou o culto, vem aqui o mãozinho do boneco, vem aqui. Daí ele falou que era um projeto grande na igreja, a gente tem que reconhecer isso. Existem algumas igrejas que não acreditam mais no mundo espiritual, mas aí uma outra questão. Mas eu creio que pode sim. Existem mulheres de Deus que vêm aqui, logo no caminho de terça-feira, vem fazer as orações aqui, nada impede de Deus mostrar para ela algo e ela sair na rua e encontrar a pessoa que Deus revelou para ela e ela entregar uma revelação para aquela pessoa na rua, sem conhecer. Existe. Nós temos que dar perto a poder dos preços. Vamos puxar um pouquinho do assunto de intercessão. Como está sendo na rua? Porque esses dias você postou no status lá, se alguém prestar de oração, seu celular choveu de mensagem. Nossa, pastor, eu, tipo assim, antes eu tinha um pouco de receio. Deixa eu interromper, vou fazer o papel do entrevistador aqui. Conta para nós a data da intercessão, fala a data, o horário, quantas mulheres têm vindo aqui, depois você fala dos projetos. Tá. Porque as pessoas que estão aqui, talvez vão assistir, não sabem. É verdade. Então, de terça-feira, todas as terças, a partir das 7h30, são 6 mulheres. Agora a gente ajuntamos junto com o Ministério de Missão. Então agora está sendo bem mesclado, está podendo vir os homens também. Está tendo bastante frequência, isso está sendo muito gratificante. Estou vendo o agir de Deus, estou aprendendo muito, porque foi que eu estava falando uma vez na reunião que o que está, no meu caso, eu nunca tinha trabalhado com isso, né? Quando eu vim, eu não vim de berço evangélico. Então, quer dizer, eu fui eleita para tomar a posição da liderança da intercessão, e quando eu tomei, foi na prática. Foi na prática, tudo que está sendo na minha vida, através de Deus, foi na prática.
E hoje eu vejo que tudo que Deus, o Espírito Santo está fazendo é tudo através da oração e da troca que eu estou tendo com as meninas do ministério. E daí, nesse episódio que o Henrique falou, foi até engraçado, porque eu colocava lá, divulgava tudo, no meu status, orar tudo, só que eu nunca tinha abrido assim, tipo assim, para as pessoas mandarem a oração, pedir oração. No meu status, eu mandei, né, de manhã, aí eu peguei, fui levar meus filhos, tudo, fui fazendo, eu estava fazendo, e as pessoas do Mardelini que eu tenho, algumas foi parando eu na rua, pedindo oração, outras foi mandando no grupo. Chegou no final da tarde, eu tinha um pouco mais de 20 e poucas mensagens de pedido de oração, fora as que eu tinha recebido de boca, assim, de conversa, tudo. E às vezes as pessoas acham assim, que você vai chegar aqui e vai ser robótico a oração. Eu recebi várias críticas porque tentei fazer desse modo. Tipo assim, eu chegava aqui, dobrava meu joelho e já ia falando com Deus. Conforme as meninas iam chegando, elas já iam dobrando o joelho e ia falando. Quando todas estivessem aqui, eu fechava a porta, perguntava para elas como foi o dia, perguntava tudo como foi, e a gente já pegava, fazia uma oração geral e continuava. Só que daí, nessa última reunião que teve, o Rick pediu para mim trazer uma palavra, trazer uma reflexão. E daí eu trouxe ele que tinha feito a arte para mim. Foi Timóteos 1, 2, 1. Aí eu estava lendo, e daí eu fui procurar abordar um pouco das palavras que eu não tinha entendimento, e Deus falava assim bem claro, o Espírito Santo no meu coração, para mim parar de querer mudar o que Deus já tinha colocado no meu coração, porque tinha mulheres que chegavam aqui desde o começo que ansiavam se abrir, contar um aconselhamento, e eu acabava não deixando porque algumas pessoas estavam me criticando por conta disso. Aí depois que eu li isso, que Deus falou sobre isso comigo, eu peguei e mudei minha visão. E na hora que eu mudei, eu comecei a abrir essa parte, assim, eu comecei a ver que as mulheres começaram, sabe, se abrir mais, ter sede de busca, e não só elas, como as outras pessoas da missão também. Então, tudo para a honra e glória do Senhor está vindo tudo muito bem. E hoje a intercessão suas, a porta da igreja fecha, vocês não a porta fica aberta? Não, até o horário fica aberta. Até o horário do começo? Isso, até vinha isso. Então, mas então está no grupo fechado? Por enquanto tá, porque como era só mulheres e não ficava ninguém, aí mas agora a gente fica. O importante, eu estou perguntando por quê. Vou repetir, usem a plataforma para divulgar o que vocês fazem. O grupo de intercessão de vocês era um grupo de mulheres que vinham na terça-feira e oravam. Agora vocês viram um grupo de missões, onde os homens também estão vindo. Sim. Então, agora você já começa a pensar em agora uma palavra e uma oportunidade de oração. A mecânica já foi mudando, né? É só orando, agora já tem uma mensagem, um texto, já tem agora uma abertura para pedir oração, um bate-papo, para confidenciar algumas coisas, e logo a igreja vai estar aberta. É isso? Logo vocês vão estar com muita gente orando. Em nome de Jesus eu tenho certeza que Deus vai agir no meio da igreja, porque esse é o fundamento da igreja.
texto que você leu foi: antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Todas as pessoas. Então a igreja vai estar com a porta aberta em nome de Jesus. E muitas pessoas chegarão até aqui. E é maravilhoso isso aí, eu fico feliz. Eu vejo os seus status, e eu até comento. Nós temos também, segunda-feira, nossas orações, quando a igreja é aberta. Temos agora um tempo de oração que o nosso pastor pediu para que nós tirássemos ou a terça, ou a quinta, ou terça e quinta, para fazer uma consagração. Você jejua um período do seu dia e tira um tempo para Deus. E nós temos 2 pastores, eu e mais um, que ele vai terça, fica das 9 às 11 da manhã, e eu vou de quinta, fica das 9 às 11 da manhã. Não desista, cara, porque a perseverança e a oração é que faz o sucesso chegar. E não é o sucesso da caminho, é o sucesso para um e glória do Senhor. Muitas pessoas, mais de 20 pessoas procuraram você para receber oração, intercessão pela vida delas. Nada impede você agora, nessa semana, você convidar essas pessoas para vir aqui. Eu orei por você, mas eu queria que você orasse. Porque tem muitas pessoas que esperam que as pessoas orem por elas. Sim. E elas não entendem esse poder que Deus dá para todos. Jesus fala o quê? Vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Mas lembra uma coisa, sem Ele, nada podemos fazer. Essas pessoas que pediram oração para você, planejei a vida delas. Lança um convite agora. Pega aquelas orações, aquelas pessoas e fala: meu, terça-feira eu gostaria que você fosse. Não veio a terça, terça-feira eu gostaria. Terça-feira eu gostaria, um dia ela vai vir. Um dia ela vai entender que ela precisa orar por ela. Ela precisa ter essa conexão com Deus. Deus vai honrar. Pode ter certeza que a igreja vai avançar com isso. A igreja de Cristo vai avançar. Eu não sei se você lembra, mas no podcast que o Haroldo e o Orlando, né, falou que a gente precisava sair para fora. Você viu o status, conseguiu sair da igreja para lá fora. Essa questão da igreja, fora da igreja, tem um podcast do Orlando, que é um bate-papo que eles têm lá, não sei se não me engano, é pastor Ribinha, parece. Digite no YouTube lá, depois tem na Hub Podcast, Igreja Fora da Igreja. Não é igreja sem igreja, igreja fora da igreja. E é uma visão de alcançar a sociedade. A igreja fora da igreja sendo igreja. A igreja fora da igreja. Isso é muito importante que você fez. Porque às vezes as pessoas elas veem a igreja como um grupo fechado. Por isso eu perguntei, se a intercessão era um grupo fechado, se a porta fica fechada. As pessoas precisam ver a igreja viva. E a igreja viva só é com a porta aberta. As pessoas precisam ver a igreja. Eu sempre falo, o pastor, a história tem a oportunidade de falar assim: ó, a igreja aberta é a porta aberta para as pessoas chegarem até Cristo. Ninguém chega numa porta fechada. As pessoas passarem ali, sentirem o desejo, não nos ouvirem aqui, elas vão passar por aqui. Aí se elas chegarem nesse esquina de baixo de uma Assembleia de Deus, é a porta aberta, quando ela entra na porta aberta. E é assim que funciona. Então, parabéns por essa iniciativa. Além da intercessão, quando você fala, quando eu assumi a liderança, eu comecei na prática, gente, oração é prática. Ninguém aprende a orar sem orar. E não existe um segredo para orar. Jesus fala que nós temos que ficar com o coração voltado a Ele. Quando vocês clamarem a mim de todo o coração, eu vou responder. Então, parabéns, continua. Não fique triste se alguém vier, se você esperar que ela venha, mas fique feliz por aqueles que vierem. Onde tiver 1, 2 ou mais pessoas unidas no nome de Jesus, ele quer coisa. Para ter certeza que Deus vai honrar muito. Parece pequeno, tá? Parece que você está fazendo coisa pequena, mas o reino de Deus nada é pequeno. Nada é pequeno, tudo é grande no reino de Deus. Espiritualmente falando, Satanás fica furioso quando o povo começa a orar. Terceiro por favor. Parabéns. Chegou a pergunta aqui, essa do vídeo. O dilúvio foi universal ou local? Rapaz. Vamos perguntar para o Noé, que Noé foi para fora. Eu botei Noé, o que você acha? Vamos perguntar para o Noé, porque ele já para saber. A terra toda foi tomada. Quando diz a terra toda, eu acredito que toda a terra foi. Não dá para mensurar, eu estudei sobre isso e essas perguntas, se a gente procurar, existem muitas informações históricas sobre isso. E podem demonstrar para nós uma resposta mais clara. Eu vou dar a minha opinião em relação a isso. Quando Deus fala que destruiu a humanidade, vê graça em Noé, é um homem íntegro, um homem justo, e dá a oportunidade para Noé de reservar aqueles bichos e a sua família
e inunda toda a terra, eu acredito que foi universal. Eu acredito que toda a terra foi inundada. E foi recomeçada a partir da família de Noé. Então eu acredito que toda foi inundada. Então eu acredito, de fato, que o dilúvio foi universal. Agora, o Elon Musk, acho que Marte não chegou aqui. Pastor, você acha que aqui no Brasil a igreja já está sendo perseguida? Igual todo mundo fala? Vamos lá. Eu tenho ouvido muito essa questão aí, esses últimos outubro, novembro, né? Sim. Esse período eleitoral aí, a suposta perseguição bíblica da igreja. Que Jesus falou, em meu nome, por causa do meu nome, vocês são perseguidos. O que eu entendo a igreja perseguida? Vamos colocar por nós, igreja de Nazareno Betel, igreja de Nazareno, sétima igreja de Nazareno. Quais são as perseguições que vocês sofrem aqui? Se a gente olhar por perseguição, nenhuma perseguição. As pessoas não impedem vocês de fazer os cultos, as pessoas não impedem vocês de falar o evangelho na rua, as pessoas não impedem. Então, esse medo, ou suposto medo, que talvez algumas pessoas estão tendo com relação à suposta perseguição da igreja, ela vai ter que existir. E eu acredito que o Brasil ainda não é perseguido. Por que eu acredito? Porque vocês não estão sendo perseguidos. Desde que vocês chegaram aqui no tempo, talvez o vizinho tenha reclamado, e que é natural, né, a preocupação da ordem, da paz, todas essas questões jurídicas que a gente tem que respeitar, talvez os vizinhos reclamem e tal, que é natural, o direito dele. Se ele está se sentindo importunado, ele vai fazer isso. Mas, desde que a igreja não seja proibida de falar do evangelho, não é perseguição. O dia que a igreja for proibida de anunciar o evangelho, aí sim nós seremos perseguidos. Agora, qual é a preocupação de algumas pessoas em relação à perseguição da igreja? São igrejas que têm a mídia, que usam a mídia como veículo de comunicação. Com certeza isso vai dificultar, porque vai existir uma dificuldade de falar algumas coisas no altar que já existe. Só que muitas pessoas que têm esse medo não conhecem, porque a Constituição fala sobre direito de falar no altar. Nós temos direito de falar no altar. Nós não podemos excitar a violência contra o afetivo, nós não podemos excitar, porque qual que é a diferença de você falar contra ou contrário à homofobia de você falar o contrário do adultério? Nenhuma. Porque tanto um quanto o outro são pecados. O roubo é pecado. Então eu vejo, respondendo a sua pergunta, que a igreja não é perseguida. A igreja será, sempre tem que ser. Eu acredito muito que nesse período da nossa igreja no Brasil, essa mudança do governo, é um momento que a igreja precisa buscar a presença de Deus, para que Deus venha nos confortar diante das tribulações que vão existir. Se nós venceremos a vida, nós podemos retardar o processo, mas quando Deus quiser, Ele vai fazer. E nós temos que ficar preparados para isso. Jesus fala, Jesus fala, vocês serão perseguidos por causa do meu nome, mas Ele completa. Mas se vocês ficarem firmes, resistirem, manterem, guardarem a palavra, vocês serão salvos. Não haverá salvação sem dificuldade. Meu pastor pregou recentemente que quando Jesus anunciou lá em Marcos que ele ia passar por tudo aquilo, Pedro falou, não, você não vai passar. Jesus levou eles no monte, Pedro, Tiago e João, mostrou Elias, mostrou Moisés e estava o Cristo. Moisés, o libertador. Abraão, Moisés, Elias e Jesus, que estava ali. Era para mostrar o quê? Eu preciso passar por isso, para que venha a minha volta. Então nós vamos passar por isso, perseguição. Nós vamos passar. Não tem como receber algo de Deus se não passarmos por provações. Então, eu acredito que a igreja não está sendo perseguida. Nenhum. Quem vai para o público quer falar em nome de Deus, representando todas as igrejas, esses são perseguidos. Mas essas pessoas que fazem isso serão perseguidas. Vai cair podcast, vai cair educação, vai cair conta, e é o preço que a pessoa tem que pagar. Infelizmente, o nosso mundo é assim. Se você falar qualquer coisa que no YouTube entenda que não é bom, ele proíbe você. Entendeu? Então, tome até cuidado.
que algumas coisas que vão, porque se o YouTube entender que é proibido, cai o canal de vocês. Vocês não cai o vídeo. Tem que tomar um certo cuidado, mas eu acredito que não, cara. Acredito que a igreja está vivendo um momento de medo. Mas, em Timóteo, Paulo fala: Deus não tem espírito de covardia para você. Deus tem de coragem, de ousadia. Sejamos ousados para anunciar o Evangelho. Enquanto tiver uma alma perdida, é a nossa obrigação, perseguidos ou não, levar essa pessoa à salvação. Tentar alcançar essa vida. E o pastor esse dia falou que a igreja quer vender só o paraíso. Por isso que estava essa revolta. É medo. É o medo. É a pessoa que crê num Deus que cuida, mas não crê ou fica com medo da dificuldade que ele vai cuidar. Dá para entender? Eu estou crendo que ele vai cuidar, mas quando vem a dificuldade, eu fico com medo que talvez ele não vai cuidar. Vai que ele não queira, né? Vai que é uma preocupação que eu acho que a igreja está sendo percebida. A pergunta é: a igreja está sendo percebida? Não está sendo. E eu vou falar uma coisa para vocês agora, vou ser polêmico agora que eu vou falar. Mas eu acho que algumas igrejas precisariam ser percebidas. Tem muita gente andando de iate aí, de avião, fazenda. Eu acho que tem algumas igrejas que precisam ser, porque o que está oculto precisa ser revelado. Pastores extorquindo pessoas, pastores com falsas profecias, pastores que estão lá em cima com lobos disfarçados de ovelha, precisam ser percebidos. Então, algumas igrejas precisam sim, é urgente. Tem gente morrendo dentro da igreja por falsos profetas. Esses 2 meses aqui eu falei bastante isso. Né? Quem não deve, não? Deve. Sim, eu não devo. Eu tenho umas dívidas aí, mas eu também entendendo a hora, mas eu falo que a igreja não está fazendo ninguém pastorzão. Teve igreja que nem falou de Jesus, esses 2 meses, só de política. Nossa, difícil. A igreja precisa passar isso por ele. Olha, chegou uma pergunta aqui. Discípulo, João ou Pedro? Por quê? João? Pedro? É. Vai escolher um? Não dá para escolher um. Porque se nós chamamos de escolher um, a gente se credencia ao outro. Eu prefiro não escolher. Eu acho que cada um tem uma importância. Se nós olharmos os evangelhos, cada um tem uma importância. Eu me identifico com Pedro. Eu também. Eu me identifico com Pedro, porque eu não penso muito para falar, não penso muito para agir, tenho que tomar porrada direto para me controlar, parece que tem que ter uma coleira. Sabe aquelas coleiras de cachorro, quando o cachorro está indo lá na frente, você lembra ele que está de coleira? Dá uma puxadinha? Então está todo mundo Pedro. Eu acho que, então, escolher um, vamos olhar assim, ó, eu não vou escolher um dos dois. Eu vou pontuar o que eu admiro nos dois. No ombro de quem que Jesus debruçou e soprou no ouvido quem era o traidor? João, foi? Vocês lembram disso? Não sei. E quem Jesus pega e leva lá no mar e fala: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então aceita a mesma coisa. Então, João tem uma importância. Eu acredito que João é aquele amigo carinhoso que a gente tem. É amigo que está do seu lado para todas as coisas, chora com você, nunca dá uma resposta dura, aliás, sempre dá uma resposta boa com amor, ele te chama atenção, ele é sincero com você, mas com amor. João é aquele que foi escolhido para estar lá em Patmos, tendo a visão do Apocalipse, então era um homem um pouco mais espiritual ao lado de Jesus. Essa é a minha visão. E Pedro? Pedro era o pau para toda a obra, gente. Pedro era aquele homem que errava, aceitava a correção, ficava triste, tomava um puxão de orelha, mas quando Jesus solicitou, ele falou. Então eu vejo que todos são importantes. Todos são importantes. Até Judas foi importante. Qual seria o meio de Jesus ser crucificado com o promessa de Deus se não houvesse Judas? Que não foi escolhido, se escolheu. Pediu para seguir Jesus. Você está entendendo? Então, nós temos que entender que todos os discípulos tiveram uma importância. Eu gosto porque eu me identifico com Paulo e Pedro, que são parecidos, tanto que trataram. Teve até briga dos dois, por causa do gênero dos dois, visão dos dois. Então, tanto um quanto o outro são importantes. Todos nós temos uma importância de Deus. Tem Pedro em nosso meio,
João no nosso meio, tem Tiago no nosso meio, tem Paulo no nosso meio, tem Felipe no nosso meio, tem Bartolomeu no nosso meio, tem até Tomé no nosso meio, que só acredita mesmo. Mas o importante é que ele acredita. Entendeu? Eu acredito mesmo, eu acredito. Entendeu? Então eu acho que todos têm uma importância. Então eu acho que não dá para escolher um. Eu acho que, claro, eu não vou ficar escolhendo, né? Pedro ou João? Eu escolho Pedro, pela ousadia de Pedro. Escolho Pedro, pela valentia de Pedro. Eu escolho Pedro, que mesmo pensando em desistir, depois que negaram Jesus 3 vezes, ele foi pescar. Ele ouviu a voz de Deus, jogou aquelas redes e aceitou o chamado de Jesus para pescar ovelhas, que há pessoas. Então eu acredito que eu escolho Pedro porque eu me identifico com ele. Temperamento, disposição e valentia. Acho que se nós mergulharmos essas ousadias, essas valentias, a gente, na primeira terra, a gente vai no caminho. Beleza? Pedro. Ousadia, fé e alegria. Tem outra pergunta aqui. É possível que Deus volte a se arrepender de ter feito o homem? Isso é aqui, meu irmão. Amém? Tentar entender o que Deus pensa seria muita. Acho que não seria ousadia, seria muita prepotência da nossa parte. Tentar entender o que Deus pensa. Nós não temos nem noção do que Deus pode estar pensando. Porque se Deus pensasse em desistir do homem sem entender, eu acho que esse era o momento, tá? Porque eu acho que hoje veio o pior que sobrou no mundo. Então eu acho que Deus ainda tem experiência mais de misericórdia. Eu acho que Deus ainda tem a bondade dele. Meu pastor fala que nós temos que olhar para Deus por duas formas. A mão direita, misericórdia, a mão esquerda, bondade. Deus é bondoso para conosco, misericordioso para nós. E eu quero me pegar na palavra que ele falou em Isaías. Bem sei que eu penso sobre vocês, não é coisa mal, não. Mas pouco. Entendeu? Então eu acredito que é possível. Com certeza, para Deus nada é impossível. Então, mas eu acho que ele não vai se arrepender de ter feito a humanidade. Porque como que um homem poderia ser como que um ser onipotente, onipresente e onisciente poderia se arrepender da humanidade antes de ter dado seu filho para morrer por nós? Se ele se arrependesse, ele teria se arrependido antes de entregar Jesus. Entendeu? Ele entregou seu filho para morrer por todos nós. E só vai ser salvo quem crê e foi batizado. Então eu acredito que imaginar que Deus possa se arrepender de novo, eu não quero nem pensar nisso. Não quero nem pensar o pensamento de Deus. Hoje está tão curado com esse lado do serviço, não é muito assim, se Jesus voltasse, a galera ia perguntar, você voltaria em quem hoje? É meio difícil, mas Jesus alertou os seus discípulos, por causa do pecado, por aumentar o pecado no mundo, o coração do mundo seria desviado, né? Perderíamos o amor. Nós estamos vivendo nesse momento, onde qualquer coisa hoje é tratado como um motivo para ser vingativo, para exercer o amor. A gente tem que pensar nisso. O amor, assim, o menino Salmo falou isso no podcast passado, que o amor é necessário para a igreja ser alcançada. Porque a gente chegou num ponto que ninguém aceita a opinião de alguém, se fosse contrário. Verdade. Eu caracterizo uma coisa, né? As pessoas confundem entre concordar e aceitar. Eu posso não concordar com nada que você faz, não concordar com nada que você pensa. A sua opinião para mim pode ser discordar sempre, eu posso discordar de você em tudo. Mas entre concordar e respeitar, tem uma diferença. Eu tenho que respeitar a sua opinião, mesmo concordando. E tentar fazer de tudo, como Paulo diz, Paulo fala assim, e tente conviver bem com todos. Tente, se possível, vivam bem com todos. Possível. Não é possível? Não está pedindo para você detestar aquela pessoa. Só se afasta. Respeite o espaço dela. Não esteja no mesmo espaço de debate dela, para que você não brigue com ela. Se afaste um pouco com ela. Olha para ela, mas se afasta, vai ficar um mal-estar. Hoje está difícil. Hoje em dia, respeitar e concordar está junto. Eu não concordo, então não respeito. E aí eu brigo. A minha raça, aí vai lá e taca indireta, aí é capaz de ter lá até para Deus tocar naquela pessoa. Verdade. Mas tem gente que vai vai ter só amanhã. A hora que você tiver ruim, você vai lembrar que você fez, meu Deus, você pode. Pastor,
pastor, eu tenho uma dúvida também. Que eu estava esses dias conversando com meu esposo e a gente estava entrando nesse assunto, né? Eu particularmente, por poucas das vezes, eu ouvi alguma pregação relacionada a Apocalipse. O senhor acha que as pessoas, os pastores acabam não falando pelo peso da palavra ou porque eles estão achando que é mais confortável agora falar de amor? Porque eu acho que eu escutei, uma vez, há muito tempo atrás. Vamos lá, vou tentar responder na minha visão. Eu vou fazer uma pergunta para vocês respondem para eu concluir a minha resposta. Você acha que a sua igreja, não, vamos mudar, esquece a igreja, esquece essa igreja. Vamos colocar na sua família. Você acha hoje, na sua família, vamos colocar 20 pessoas. Você acha hoje, se você trouxesse a sua família de 20 pessoas, onde somente você, seu esposo e seus filhos são crentes, e você convida os outros 18 para vir à igreja, eles estariam preparados para isso? Você acha que estaria? No Marcelo vai falar que Apocalipse é o maior filme de terror que você podia fazer na série. Aí vamos outra forma, outra pergunta. Você acha que você, Camila, está preparada para ouvir o Apocalipse? Eu acho que sim. Você? Sim. Tá. Agora vamos fazer, agora eu vou dar a minha resposta. Se uma igreja de 100 pessoas não entender o que é o amor, o que é o arrependimento, o que é uma vida de santidade, o que é uma devoção a Cristo, o que é uma vida de persistência, de casamento, de paternidade, de maternidade, essa igreja, ela não vai suportar o Apocalipse. Talvez ela não vá suportar. Eu estou falando que ela não vai gostar, que ela não vai entender, ela não vai suportar. Porque o Apocalipse é um desfecho de toda uma obra que Cristo teve. É a revelação do que vai acontecer. Mas quando você sabe essa revelação do que vai acontecer, sem ter entendido como vai acontecer, você causa na igreja, supostamente, um terror, um medo, e não o que Cristo quer. Cristo revela, e não é à toa que esse livro é o último livro da Bíblia. Se uma igreja não conhecer todos os livros anteriores a ele, e praticar todos os livros anteriores a ele, se não conhecer Gênesis, como foi a fundação, se não entender todos os processos, todos os profetas, todas as coisas que aconteceram na Bíblia, todas as histórias que Jesus contou em vida e os evangelistas reproduziram depois, se não conhecer as cartas paulinas, se não entenderem o que Tiago fala, o que Judas fala, o que 1 João fala, 2 João fala, 1 Pedro, 2 Pedro, quando você falar de Apocalipse na igreja, você tem a percepção que quem está lá está entendendo o que você está falando. Então, eu acho que não é que alguns pastores, aspas aqui, alguns pastores não acham conveniente pregar Apocalipse. Conveniência. Não é conveniente eu assustar a minha igreja. Outros não conseguem porque não fizeram um trabalho na sua igreja para entender o Apocalipse. E outros não querem mesmo falar do Apocalipse. Então não dá para entender que é errado não falar. Sim. E não dá para entender que não é errado falar. Eu acho que existe uma concordância da igreja. Se eu entendi Pentateuco, se eu entendi as cartas paulinas, os evangelhos, se eu entendi as profecias, se eu entendi os livros históricos, se eu entendi todas essas questões, eu facilmente, Apocalipse é só natural no meu ouvido. Porque eu sei do que ele está falando. Então, quando pega 7 cartas que falam para as igrejas, se eu não conhecer a igreja, se eu não conhecer as cartas de Paulo para as igrejas, eu não sei nem do que ele está falando. Por isso que é importante dedicar a sua igreja, incentivar a sua igreja, a leitura da palavra, a conhecer a Bíblia, a pesquisar, a ler bons livros, interpretações, ter uma vida devocional da palavra, para quando você subir no altar, todos que estiverem na igreja vão entender o livro de Apocalipse. Então pode-se entender que algumas não estão preparadas para ser pregadas Apocalipse. Algumas não vão querer pregar Apocalipse. E algumas entendem que tem que espancar a sua igreja
massacrar a sua igreja falando da profecia do Apocalipse, que é uma profecia de Apocalipse. Então eu vejo que é muito particular em cada igreja. Eu acho que é muita visão do pastor. O pastor que prepara a sua igreja, ele sobe no altar e prega o Apocalipse sem medo, sem que a sua igreja fique com medo. Não vai embora, ai meu Deus do céu, vai aparecer um dragão, não vai ficar com esse medo filosófico do negócio. Uma coisa que constrói a cabeça das pessoas. O que você fala talvez construa na cabeça da pessoa uma coisa. Se ela não entendeu, você não sabe. Que igreja que é Esmirna? Se você não trabalhar na sua igreja, o ensinamento, não de Apocalipse, escatologia em si, mas entender, irmão, você ama. Tá? Você ama quem? Quem te ama? Quem te odeia? Eu contei uma história para vocês aqui, eu acho. Que eu fui perseguido, falei para o meu filho que eu tinha que orar para aqueles que me perseguem. Se eu não entender isso, você acha que o Apocalipse vai fazer efeito na minha vida? Não entender o amor de Cristo. Vai ser muito pesado para mim. Porque você cobrar daquilo que não é para mim ser. Eu acho que o Apocalipse é um delicado, é um assunto delicado para se pegar. Não que não seja bom, é muito bom ouvir. Pouquíssimas vezes eu, 14 anos, pregar as coisas sobre o Apocalipse. E às vezes tem bastante gente nova, né, igreja? Tem Então, gente, imagina a pessoa chegar para dormir, ela não vai voltar por agora. Por isso eu perguntei, se você convidar 20 pessoas, e aqui será que essas 20 estão preparadas para ouvir? Porque não entende. São pessoas que não conhecem aqui, ó. Você vai fazer o evangelismo hoje. Você convida 10 jovens da igreja que nunca conheceram a igreja. Ele vai sentar nesse altar e você não vai falar de amor para ele. Você vai falar que Deus tem um plano de mudança, de nova vida para ele, de perdão dos pecados, explicar a expressão de Jesus. Por que Jesus morreu por ele? Você já vai falar que vai aparecer um dragão, que vai começar a falar que eis a porta que bate, tem que abrir. Ele não vai entender. Então existem processos com a igreja. A maturação, a maturidade da igreja, entender o livro do Apocalipse, ela vai do ano que você está trabalhando com ela. Olhar a transformação da Camila de janeiro e como ela está em dezembro. Ela está preparada para eu sentar com ela e fazer uma sabatina de perguntas, de textos, de estudos sobre o Apocalipse? Eu acho que é preocupante. Precisa lembrar que existe uma promessa depois. Não, sabe por que a gente entra nesse embate, Por quê? Ele é muito assim de ficar assistindo vídeos live, YouTube, as coisas que os pastores vai colocando, sabe? E daí isso, às vezes eu acabo tendo um embate com ele, por quê? Porque eu falo assim, a gente tem que focar no quê? Primeiro, a gente tem a palavra em si. Não é 100%, pelo menos na minha opinião, gente. Essa é a minha opinião, eu sei que falou isso aí, minha opinião. Porque está fazendo legal, Porque eu falei para ele, se a gente não se basear na palavra 100% do que é falado ali, a gente tem que entender também a emoção da pessoa. Pode que às vezes eles podem estar falando aquilo para impulsionar, para conseguir abordar ali as pessoas, para pegar público, para que tome aquela proporção daquele assunto e vai levando. E isso tem alguns vídeos que consegue pegar ele numa tal forma, e daí ele começou nesse embate, eu e ele. Aí eu peguei e falei assim, mas só que você tem que entender que às vezes nem tudo que está na Bíblia é tudo que eles estão falando. Você acaba criando uma coisa na sua cabeça que não é correspondido. Foi exatamente o que você falou, tipo assim, é um dragão, essa história toda. Não, você tem que ter uma noção das coisas que não é dessa forma, entendeu? Tipo assim, igual eu peguei ele assistindo aquele negócio dos cavaleiros e tudo, que já estava acontecendo isso agora. Sabe? Já estava acontecendo agora. Aí eu peguei e falei, não, sabe, as coisas
foi o que eu falei. Se nós não tivermos a cultura na igreja, de modo geral, todas as igrejas, não é a minha que é melhor, a sua que é melhor, a outra que é melhor, não é isso. Se nós não tivermos uma cultura na igreja de incentivar os irmãos a lerem a Bíblia, para entender o que está acontecendo ao redor de todo o contexto bíblico, você vai falar sobre o Apocalipse, você vai estar falando um assunto que ele não conhece. Você quer falar sobre o Apocalipse? Vai em Daniel. Lá em Daniel tem uma anunciação do Apocalipse. Lá ele está falando sobre os reinos, a estátua, o que significa aquela estátua. Já é uma premissa apocalíptica em Daniel. Então, se nós olharmos o texto e falar, não, vamos pregar uma série de coisas, não preparar a igreja, você vai estar jogando algumas informações que eles não conhecem. Então, eu não sou contra assistir lives de outros pastores, mas eu parto da premissa que eu tenho um pastor, chama Jefferson Fernandes. Então, a minha premissa é ouvir o que ele pensa e o que ele me ensina. Vou assistir outros pastores pregar, claro, às vezes eu chego de madrugada, trabalho de madrugada, eu sinto o desejo de assistir a mensagem do pastor. E eu coloco lá 40 minutos, 50 minutos. Sou abençoado, na maioria das vezes, por aquela mensagem. Tiro muito conteúdo da minha vida, das mensagens, mas eu tenho que entender que eu tenho um pastor. Que esse pastor, ele é fundamental para a minha caminhada em Cristo. Se eu decreto para aquele que está lá fazendo a live, ele não sabe meu nome, não vive, não sabe minhas dores, não chora comigo, não se alegra comigo, eu não choro com ele, eu não me alegro com ele. Isso é perigoso. Então, tem muita gente na mídia pregando questões apocalípticas para nossas vidas de hoje, para pessoas que não conhecem, nunca abriram a Bíblia para ler, não sabe quem é, não sabe quem é, quem que é Esaú, não sabe quem foi Esaú, a importância que Esaú teve para a vida de Jacó, não sabe disso aí, e não sabe por que Jacó puxou o pé de Esaú, porque foi um anjo que falou que o menor ia ser maior que o mais novo ia ser maior que o mais velho, que um puxou para o pé do outro, que queria, Jacó queria ser primeiro, entendeu? Então, falar de Apocalipse é importante para que todos saibam a visão que João teve, que é uma profecia para nós, naquele momento para acontecer aquelas coisas, mas não ensinar a igreja a conhecer o restante e principalmente Jesus. Qual foi a intenção de Jesus para nossas vidas? Qual foi a intenção de Jesus para que nós andássemos diante do que Ele queria, diante do que Deus queria? Jesus reproduzia o que o Pai queria. Então eu acho que é perigoso, é muito perigoso, muito perigoso. Fala pro Décio, se ele vê um vídeo lá com o título O Dragão de Sete Cabeças, para pelo assistir, isso daí é um pastor que é do lar. Agora se tiver um título normalzinho, daí é bom. É muito complicado. Eu nunca gostei de visitar a igreja. Pouquíssimas igrejas em São Nazareno eu visitei. Eu acho que foi as 4 ou 5, e ainda quando tinha um grupo de homens, e eu tinha a besta de querer cantar no grupo de homens ainda. Deus misericórdia, bem que Jesus não aceitou e vai parar. Então, foi algumas igrejas que eu conheci. Foi uma igreja Assembleia de Deus, da avó do amigo meu, uma igreja do amigo nosso de Santa Rosa, um lugar pequeno, e uma outra madureira que eu fui algumas outras, uns amigos meus, e foram pouquíssimas igrejas. Por quê? Porque se eu vier aqui e ouvir a mensagem do pastor Cláudio, e eu estiver fraco na minha fé, descontente com algo na minha igreja, vai saltar aos meus olhos, deixar a minha igreja para ver. Eu penso assim. E aí, corre o risco de eu ser injusto com o que Deus quer na minha vida lá. E eu ser injusto com o que Deus fez na vida do meu pastor, na minha vida, através da vida do meu pastor. Então, quando eu assisto algo, eu dou crédito para aquela pessoa. E se eu absorver aquilo e tomar como verdade absoluta, eu venho aqui e questiono o que eu estou ouvindo. E aí entra assim, por que ele não fala tanto de Apocalipse? Minha resposta é minha opinião, como a Camila, é minha opinião. Eu acho que para falar de Apocalipse numa igreja, você tem que estar convicto de que a sua igreja entendeu o restante da Bíblia, entendeu o que Jesus quer. Para que você seja, para que a sua mensagem surta o efeito que a Bíblia exige que ela tenha efeito. Qual é a mensagem da Bíblia? Mudança de vida, correção de vida. A Bíblia é um instrumento. Deus deu um instrumento para que nós sejamos arrumados, ajustados
todo tempo, aprendendo a todo tempo com ela. E se eu for falar do final, spoiler, então spoiler do Apocalipse, o cara que não assistiu o filme, não dá. Quanto ao final, o cara, a pessoa que não assistiu o filme, vamos ver, acabou assim, matei o cara, mas nem assistiu o filme, entendeu? Então, essa é a minha visão. O Apocalipse é importante, mas o mais importante é o restante do conteúdo da vida, do amor de Jesus Cristo, devoção a Jesus Cristo, andar conforme Jesus que a gente, esse é importante. Porque eu não terei preocupação. Pode chegar no Apocalipse, tudo bem. Manda vir, Jesus. Manda os cavaleiros, manda dragão, manda quem quiser. O escudo aqui tá bom, Efésios, a cabeça tá boa, a sandália tá no pé. Vamos pra cima. O pastor falou na terça-feira, quando falou por Isaac na intercessão dele, falou que o grupo que está vindo na intercessão tá bom, porque a igreja no total não está preparada para interceder pela igreja. Que os que estão vindo é o que quer, tem bastante gente que não quer. É assim, a intercessão ela é importante, porque a intercessão não é orar para mim, é orar para outros, interceder por outros. E às vezes a pessoa está precisando só. Por isso que eu não tenho. Eu só falei para a Camila, convide as pessoas que pediram o pedido de oração, que talvez ela está esperando só o convite, para ela dar uma força para ela orar por ela mesma, para a família dela. Entendeu? Então, não é o número de pessoas, a quantidade. É claro que nós temos histórias. Um exemplo desse é aquela igreja da Coreia do Sul. Tem um vídeo que eu recebi de um amigo, que uma coreana falando sobre orar pela nação. Na guerra, pós-guerra, era o país mais pobre do continente. Toda a Ásia, todo mundo, é um dos mais pobres. 3% eram cristãos. Esses 3% só oravam ao Cristo pedindo pela nação. Hoje a Coreia do Sul acontece, economicamente falando, e é uma igreja com uma relevância muito grande, né? Um país com uma relevância muito grande na nação. Uma igreja que ora 24 horas. Mas começaram com quem? Com 3%. 3% do país, quase nada. Então vocês começando com 6, já multiplicou para a missão. E para multiplicar, é através da intercessão desses 6, que multiplicou para 10, que vai multiplicar para o restante. Quando a igreja entender que ela precisa vir aqui e deixar o tempo dela de 1 hora pela família dela, vai fazer toda a diferença na família dela. Mas é um processo gradativo. Lembra? Falei outra vez, que é importante não é a intensidade, é a constância. Seja constante, seja constante. Voltando ao Apocalipse, seja constante no restante da vida. Quando você chegar em Apocalipse, meu irmão, você está tranquilo. Perguntei, pegou o microfone e falei, pode fazer. Eu já sei, ia dar dessa. Tem dúvidas aqui. Papai. Vai fazer, eu suporto. Vai fazer aqui. É deles mesmo. O cristão pode orar apenas em pensamento? Deus fala para a gente levar o nosso pensamento a Cristo. A Bíblia fala, eleve seus pensamentos ao Senhor. Pode. Seria uma oração espiritual, apenas em espírito. Estou aqui e não abro minha boca, não anuncio isso. Pode, posso fazer isso. Porque às vezes você vai estar no você não vai começar a orar e passar. Exatamente. É possível. Pode. Irmãos, é uma coisa que. Vocês sabem como o judeu ora? O judeu se ajoelha para orar? O judeu não se ajoelha. O judeu anda orando. Não ajoelha. Não é comum o judeu. Mas é errado. Existe uma regra. Jesus fala aqui para nós. Deus fala aqui para nós na Bíblia. A sua oração tem que ser sincera, em todo o seu coração. Então, a forma que você vai fazer é você, é uma habilidade sua. Na nossa igreja, nós temos um período de culto que abrimos, louvamos, oramos, intercessão, e vamos para os recados, palavra. Recados, vídeos, oferta, palavra. A liturgia é nossa. E toda vez que nós vamos fazer essa liturgia, é assim, irmão, da forma que você deseja. Sentado, em pé, ajoelhado, aqui no altar. Ore a Deus. Entendeu? Porque não tem uma regra. Então, orar em pensamento não pode cair no costume de só falar que orar em pensamento. Eu vou orar em pensamento aqui. Daqui a pouco você está. Eu nem vi os estranhos aqui. Vai estar assim. Você vai relaxadamente, automaticamente, seu corpo vai entender que você não precisa mais abrir sua boca,
Né? Porque Jesus também alerta sobre isso. Não faça como os fariseus que ficam nos cantos das esquinas, clamando, repetindo várias palavras. Também não é importante falar em voz alta, saber, mas eu não sei orar em público. Meu irmão, você está orando com o público, você está orando com a Cristo. Entendeu? Você ora a Deus, abre a sua boca e fala o que você quer falar. Adore a Ele, louve a Ele. Aprendemos recentemente na igreja que Davi orava cantando. A adoração de Davi era oração. Salmos de Davi, boa parte deles eram orações em formato de cânticos. Então, pode orar assim, ora. Não pega o costume só de orar com a boca fechada. Abre a sua boca, declara Ele. Porque às vezes, irmãos, o mundo espiritual, ele precisa ouvir a sua voz. Ele precisa ouvir a sua declaração. Ele precisa ouvir. Porque o seu vizinho às vezes está atribulado do seu lado e ele te ouve. E aí a casa dele é alcançada por suas palavras. Agora só no pensamento é você e Deus. Não é errado. Mas abre a sua boca, clame a Deus, coloque o louvor, cante a adoração a Ele. Ore em voz alta também. Não sei, pensamento. Mas daí eu me pergunto, pode orar deitado? Pode orar sentado? Pode orar sem camisa? Pode orar... É difícil, tem um monte de coisa que ainda dúvida aí. Coloca aí que pode orar em pensamentos. Eleve os seus pensamentos ao Senhor. Essa de orar, eu foi até engraçado o pastor entrar nisso agora, porque foi assim, né? Ontem eu tive um sonho não, uma visão. É sério, eu tive realmente uma visão porque eu pude contemplar que era o Espírito Santo mesmo que tinha me levantado para mim começar a interceder pela vida dessa pessoa. E daí eu já comecei a interceder pela minha casa, pelos meus vizinhos, e saí da porta do fundo e comecei a interceder, né? E daí, eu não sei, mas eu espero que minha vizinha veja, minha vizinha de cima. E daí, isso era 2h07, por aí. Aí daqui a pouco começa, sair orando. Aí eu intercedo pela Rua 19, pelos meus vizinhos. Daqui a pouco eu acordei de manhã. Aí fui, varrei lá à frente, eu e meu marido. A hora que eu estou quase entrando, a minha vizinha sai. Nossa, Camila, deixa eu falar. Acredita que na hora que você começou a interceder, que você estava, acho que no corredor, eu levantei e fiquei encostada no muro, só ouvindo. E eu vi que você estava orando. Aí depois eu peguei e entrei para dentro do quarto e fiquei ajoelhada. Não sabia o que falar porque foi tão forte o que eu tinha sentido. Aí eu fiquei ajoelhada assim e comecei a ficar só ouvindo o que você estava falando, orando. E daí depois que eu consegui dormir. Aí agora você falando, eu falei porque eu fiquei assim, porque depois eu peguei e falei para ela, eu não incomodei, você está falando que eu incomodei o céu. Ela, não, lógico que não. É que foi tão forte assim, que daí eu peguei a cabeça levantando, abrindo a porta e fiquei no muro ouvindo. Eu falei, então tá bom, você achar que está incomodando, você fala, tá? E Filipenses, Paulo orienta nossos pensamentos, né? Não tem muito a ver com a oração, mas ele fala o que pensar. A gente pensa no que é bom, pensa no que é justo, pensa no que é boa fama, pensa no que atribui. Quando você ora em silêncio, você está falando com quem? Com Deus. O seu pensamento está direto a Deus. Eu não acho que é errado. Qual é o pensamento errado? Mesmo porque eu com outros trabalho comigo nisso, eu estou falando, Senhor, eu vejo meu filho. Começa a lembrar, quem é fulano, quem é ciclano, quem é fulano. É pensamento. Está falando de pensamento. Fala, Bíblia. Solta a voz. Ele não quer, ele quer. Está faltando ousadia para você. Tem uma pergunta aí, Camila? Tem uma parte aqui. O Vitor não quer falar. Não quer falar,
sim, corta. Pega a palavra difícil. Vamos falar. Porque as pessoas da época de Jesus não conseguiram enxergar Deus como Pai. Onde fala? Seja, Então, eu não sei. Na época de Jesus, não conseguia enxergar Deus como Pai. Pai de Jesus? Pode ser. Viu por que a gente olha falar? Não, porque assim, vamos pensar. O que acontece? Vou tentar entender a pergunta, tá? Viu? A gente sofre. Vou tentar fazer uma resposta, vou elaborar uma resposta. Vou elaborar a pergunta. Refazendo a pergunta. Não. Porque a pergunta é a seguinte: por que na época de Jesus não reconhecia, eles tiveram dificuldade de reconhecer Deus como Pai? Eu entendo o seguinte: não é que eles tiveram dificuldade de entender Deus como Pai. Eles tiveram dificuldade de entender Jesus como Filho. Porque quando Jesus falava que eu sou filho do meu Pai, que era Deus, eles tiveram dificuldade não de entender o Pai, que era Deus, porque eles creem em Deus. O judeu crê em Deus. O judeu veio crendo em Deus. A dificuldade não foi aceitar Jesus, Deus como Pai. Foi aceitar Jesus como Filho. Mas esse Nazareno aí, vem lá. Esse aqui fica carpinteiro, filho de Deus. Então eu acho que a pergunta mais importante foi a Débora, fez? É Débora, né? A pergunta era a dificuldade de aceitar Jesus como Filho de Deus, não Deus. Porque eles acreditavam em Deus, mas não reconheciam Jesus como Filho. Então, entender que Deus era Pai de Jesus foi difícil. Porque eles não aceitavam Jesus. O judeu até hoje não entende que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, que veio nessa onda. Então, acho que a pergunta, eu entendo dessa forma, a minha opinião. Não é a dificuldade, então, para entender. A dificuldade não foi de aceitar Jesus, Deus como Pai. Eles não conseguiram entender e aceitar que Jesus era o Filho. Então, quando você não entende que Jesus era o Filho, automaticamente você não acredita que Deus é o Pai de Jesus. Então, a dificuldade ali foi entender isso, que Jesus era o Filho de Deus. Que Deus, em Deus, eles acreditavam. Eles acreditam em Deus. Eles não acreditam que Jesus é o Messias. Eles estão aguardando essa vinda, né? Eles estão aguardando a vinda do Messias. Surpresa aqui, né? Eu estou ansiosa. Surpresa aqui. Surpresa que eu quero. Aí, viu? Mas tava no ar empate da surpresa. Ele gosta. Quando o Felipe falou que faz uma semana que ele está preparando esse podcast, é por causa dessa surpresa aqui, ó. Quem está trazendo, deixou ele cair em alguma coisa lá. Mas ainda falta uma ainda. Mas tem mais? Mas aí a chuva da gente. Esse daí é um pequeno presente de nós. Muito obrigado, gente. Meu Deus. Obrigado, viu? E ele veio pro lugar errado de novo. Agora mandando sinal para ele, tudo lá dentro de conta. Ele não é legal com a câmera. Que bênção, olha, que bênção, irmãos. Tudo personalidade, tá, gente? Se vocês um dia receberem um convite, não pense que vocês vão ganhar tudo isso, não, viu? Não veio por causa do brinde, tá? Não veio por causa da surpresa. Viu, pastor? Eles merecem isso, viu? Eles merecem que nós apoiamos. Olha que maravilha, olha. Que maravilha. Eu amo caneca, irmãos. Eu amo caneca. Tem umas canecas na minha casa lá que eles colocando já. Só não quebrou a alcinha para não colar. Olha que maravilha. Apesar disso aqui, tudo, eu só vou aproveitar isso aqui, ó. Olha que maravilha. Vou aproveitar esse livro. Desculpe sobre o Espírito, que era primeiro, não li ainda. O Reino de Cristo. Meu pastor Jefferson, se o livro o senhor assistir, nós vamos compartilhar, tá? Ele me empresta livros, nós vamos compartilhar. O Reino de Cristo, meu Deus. De glória em glória, a transformação da alma. Eu vou falar o nome dos escritores. Primeiro é Tiago Brunet, esse é Martin Bucher, Rússia, e esse é David W. Dyer. Não conheço o escritor, mas eu creio que vocês pesquisaram. Vocês vão dar coisa ruim para mim. Maravilha, viu? Deus abençoe vocês, irmãos. Eu muito honrado
tenho falado da igreja que nós precisamos aprender, como cristãos, a cultura da honra. E isso aqui eu me sinto honrado demais para você. Eu conhecia mais o Rick, que a gente conhecia mais, conheci a Camila na outra oportunidade. Conheci os meninos aqui, a Débora, e o nome dele é Vinícius. Eu falo Vini, se eu ouvi vocês falando Vini, mas eu falei, eu vou falar Vini, né? Não sabe, se a gente não gosta, né? Ele gosta de ser chamado de Puff. Puff? É. Ô, louco. Eu vou nem montar o Puff. Eu também sim, o Puff. Entendeu, Puff? Então parceiro sim. Obrigado, viu? Obrigado, Débora, Vinícius, Camila, Rick. Muito obrigado, me sinto honrado com isso. Deixar o seu convite para ele sobre nossa área extra de Natal, né? Verdade. Natal. Vai ser no domingo, o Rô poder participar, né? Poder participar do projeto. Também convidado para mim. Vai ser sem termo, sem nada, só uma hora extra. Cara, eu não vou falar que toda vez que vocês pedirem eu vou vir, porque às vezes não vai dar. Não é que eu não tenho desejo. Mas na hora que vocês precisarem, estamos aí. Vamos fazer esse podcast crescer. Eu estava conversando com vocês, que não é que as pessoas não valorizam, talvez as pessoas não conheçam, né? Não que eu vou fazer diferença no podcast, mas eu creio que o trabalho de vocês tem honrado muitas pessoas. Eu assisto todos os podcasts aqui, o dia que o Lucas foi no podcast do Wesley, eu assisti, e não é porque eu quero aparecer, eu quero vir aqui. Cara, eu não tenho não sou muito apegado a isso, mas é que eu vejo que quando é o desejo do coração e é o Evangelho que está sendo anunciado, mais que natural a gente apoiar. Então, obrigado. E quando está seco o Natal, não deu um horário que a gente consiga fazer isso. Eu tenho certeza que eu estarei com vocês aí. Eu quero agradecer, porque desde o começo você veio apoiando a gente de alguma forma ou de outra. Desde o começo, mesmo antes de você vir, você já veio acolhendo a gente, dando um suporte, e sempre que você vem aqui, a gente consegue tirar várias lições disso e aproveitar com isso, ter crescimento, porque desde a outra vez que você veio e agora, com várias coisas que a gente conversando depois do podcast ter sido feito, a gente veio efetuando e houve crescimento, e a gente vê que o senhor participa mesmo lá se assistindo, dando like, tudo, dando ideias pra gente, vindo com crítica construtiva, que isso é ótimo também. Nossa, vocês vão pensar que eu sou um monstro agora. Não. São sugestões. Isso. E detalhe, eu já vou aqui falando já, né, que mais do que nunca a gente queria dar a blusa nossa já hoje, só que não deu um contratempo, mas estamos providenciando. Que maravilha. E vou usar, eu tenho certeza. Sábado, dia 19. Isso, posso dar uma chamada? Deixa eu ver lá. Quando vai lá isso aqui? Sexta-feira, na véspera, dia 18. Ó, para quem for assistir, para quem estiver assistindo hoje, dia 18, eu estou colocando uma data que vai colocar lá. Dia 19, nesse sábado, teremos a nossa primeira conferência aqui em Piracicaba, da Sétima Igreja de Nazareno, que é o Nazarroupe, está realizando o grupo de jovens da nossa igreja. Teremos duas sessões, uma 3 horas, onde o pessoal aqui da Betel estará ministrando louvor. Teremos uma sessão de 7 horas da noite. Então, se você der tempo, tem um link de inscrição, se você quiser entrar lá no Instagram da igreja, mas não tem problema, você não vai ficar de fora se você não fizer inscrição. Chegue lá, manda um jovem, eu creio que vai ser muito bom, muito proveitoso. E aproveitando a oportunidade, a visão do nosso pastor é investir o ano 2023 na juventude da igreja, porque a juventude da igreja é o futuro da nossa igreja. Daqui a uns anos nós estaremos deixando algumas atividades e a juventude que vai fazer. Então você, pastor, que está assistindo esse podcast, cuide dos jovens da sua igreja, instruam eles para que eles cresçam,
Esse podcast é feito por jovens, apoiado pelo pastor Claudio Sampaio da Igreja de Betel. Invista nos seus jovens. Não limite os seus jovens por esse vídeo. E esteja conosco dia 19. Primeira conferência para Nasa Rua Nossa Senhora do Carmo, 359, Santa Terezinha de Piracicaba. Esperamos você lá. Lembrando que vai ter louvor aqui, já tem Betel, pastor Luan, Pastor Luan, na quadrangular. Isso, à noite vai ter o Ministério Ouro, que é o Ouro, né? Que é de Rio Claro, o Ministério da Banda. Vocês não conhecem, né? Vocês vão estar lá à noite? Gente, vocês vão ver uma banda excepcional. É uma banda profissional, vivem da música. E vai ter o pastor Dezão do Rio Verde, né? Da Igreja do Nazareno do Rio Verde. Ele vai estar aqui, vai estar no podcast, depois vai Então, falar. olha que maravilha. Então, esperamos você lá. Apoie os jovens da sua igreja, para apoiar os nossos também, nossos jovens. Todo mundo para lá, então, sábado, dia 19. Alguma coisa, cara? Não perca, gente. Vai lá, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho.